Então vamos lá, turma, bom dia, resumão de história. Então nós vamos iniciar falando do primeiro agrupamento humano. Então nós falamos sobre os nômades, o nomadismo. Esse primeiro agrupamento humano, eles tinham uma maneira de vida muito diferente. Por quê? Eles eram pessoas, os nômades são pessoas, grupo de pessoas que eles não fixam sua moradia, ou seja, eles vivem em lugares diferentes. Eles ficam nos lugares onde tem as necessidades, onde possam ser supridas as necessidades vitais dele, como alimentação e como segurança, certo? A partir do momento que os nômades, que esse agrupamento percebia que não havia mais como sobreviver em determinado local onde eles não tinham como suprir suas necessidades básicas vitais, eles procuravam um outro lugar para sobreviver, um outro lugar mais seguro, um outro lugar onde eles pudessem se acampar por um determinado tempo. Então, o primeiro agrupamento humano que existiu foram os nômades, certo? Então, por volta de 10.000 anos, o que aconteceu? Esses nômades, eles começaram a produzir e criar animais, certo? Então, eles pode sentar, Josué. Então, eles começaram a desenvolver uma atividade muito importante na economia, que até hoje é bem desenvolvida, que é a agricultura e também começaram a desenvolver a criação de animais, certo? Então, turma, o que acontece? O que acontecia? Esses grupos, eles não poderiam estar indo e levando esses animais para todos os lugares, porque os animais têm um habitat natural para produzir, para sua criação. Então, o que acontecia? Eles começaram a fixar sua moradia em determinado lugar. E esses lugares geralmente eram perto de rios, certo? Então, as primeiras aldeias, elas foram se acumulando próximo aos rios, porque foi muito importante essa proximidade dos rios para a criação dos animais, para a irrigação dos produtos agrícolas que eles cultivavam. Então, eles começaram a se agrupar, formando assim aldeias, certo? E assim surgiu o processo de sedentarização. Aqueles nômades, eles não ficavam de lugares em lugares mais, eles fixaram em um lugar, um ponto específico perto dos rios, e ali construíram suas moradias, e ali foi acumulando povos, que foi formando as primeiras cidades. Então, a importância dos rios para a formação dessas cidades foi de extrema necessidade, foi de extrema importância. Por quê? Porque ali dava um suporte maior para que aquelas famílias, para que aquela população se fixasse naquele lugar, certo? Vamos lá. Então, a invenção, turma, mais importante que para a humanidade que surgiu foi a escrita. Então, a escrita, antes de surgir a escrita, havia sim uma comunicação. Eles conseguiam se comunicar, porém, não havia uma coisa formal, uma coisa formalizada, certo? Então, surgiu então a escrita, e a escrita ela foi de extrema necessidade para os povos. Então, a escrita, com ela foi possível organizar, sistematizar uma série de informações, comunicar e transmitir diferentes conhecimentos, certo? Uma das primeiras formas de escrita que temos foi criada pelos sumérios, que lá na página 256 foi feito numa placa de argila há cerca de 4.500 anos atrás, certo? Então, os sumérios que ocupavam a área da Mesopotâmia, lá no Iraque, eles criaram a escrita. Então, a escrita ela veio com esse intuito de quê? De organizar, de sistematizar as informações, comunicar e transmitir diferentes conhecimentos. Por que os sumérios criou a escrita?
porque eles queriam também ter uma maneira fácil e uma maneira formal de cobrança dos impostos. Então, de boca a boca, aconteceu que algumas pessoas acabaram agindo de má fé e não cumprindo os acordos. Então, com a escrita, você tinha uma coisa formal para fazer a cobrança, certo? Vamos lá. Agora nós vamos estar falando sobre as rotas marítimas, os encontros com os povos, como foi que se iniciou os encontros com os povos. Então, as grandes navegações, elas surgiram em 1500, em 1500, os portugueses, eles entraram em contato com os indígenas que habitavam o nosso território. Vamos lá. No século XV, alguns europeus, eles conheciam, além da Europa, só apenas parte da Ásia e da África. O continente americano ainda era totalmente desconhecido. E as grandes navegações, elas saíam em busca, as rotas marítimas, em busca de especiarias. Especiarias essas que eram muito utilizadas na Europa e muito importantes e que rendiam muitos lucros. Como? Que especiarias são essas que eu posso citar para vocês? Cravo, canela, pimenta, noz moscada, entre outros. Então, a importância dessas especiarias era vital para a economia europeia, porque era muito consumida esses produtos. E onde é que os portugueses encontravam essas especiarias? Nas Índias, chamadas Índias, que eram locais desconhecidos. E aí eles colocavam o nome de Índias. Inclusive aqui no Brasil, os nativos receberam o nome de índios devido a esse nome dado pelos portugueses, certo? Surgiram algumas tecnologias para poder os portugueses enfrentarem novos mares. Entre eles a bússola, que é um instrumento vital para os navegadores. Silêncio, turma. As caravelas e embarcações, elas eram mais resistentes para vários tipos de mares, porque cada continente possui um mar diferente, e os mapas, turma, passaram a ser vitais na vida desses navegadores. A sociedade ibérica, no século XV, ela era formada por nobres, artesãos, religiosos e, em sua maioria, camponeses. E nesse tempo, essa sociedade ibérica, ela tinha um regime de governo de monarquia. O que é um governo de monarquia? É um sistema de governo governado por um rei, e esse governo é vitalício e ele é passado de geração em geração. À medida que o rei não pudesse mais assumir o trono, não pudesse mais tomar as decisões, eles eram passados para o seu filho e assim passava de geração em geração. Muito diferente da forma de governo república, onde nós, cidadãos de 4 em 4 anos, escolhemos os nossos representantes, certo? Entre essas navegações e outras, ocorreu os encontros dos povos. Então, ao navegar pelas terras da África, pelos mares da África, os portugueses entraram em contato com os povos africanos. E eles puderam perceber a diferença entre cada povo africano. Então, o continente africano, ele é formado por várias aldeias, pequenas aldeias, com diferentes modos de vida. E também teve um contato entre os indígenas. Aqui no Brasil, 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram nas nossas terras e tiveram o primeiro contato com os indígenas. Foi um contato não muito agradável, porque eram culturas totalmente diferentes, certo? Mas que houve esse estranhamento de culturas, porque os portugueses eram muito diferentes desses povos. Então, a descrição que Pero Vaz de Caminha, que era responsável pela escritura de toda a viagem, ele descreveu os índios como seres muito diferentes, certo? Então, esse primeiro contato, ele não foi muito agradável. Então, os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do território brasileiro, e nós temos cerca de 240 povos indígenas que vivem no nosso Brasil atualmente.
E existe cerca entre 2 e 4 milhões de indígenas no Brasil, certo? Algumas tribos ainda mantêm essa cultura, ainda mantêm essa tradição. Então, turma, essa foi a primeira parte da nossa aula. E como o conteúdo de história é muito grande, eu vou estar continuando na aula 2.